Estamos de volta com o programa Médico da Família. Os diabéticos podem desenvolver nefropatia diabética, que pode levar a complicações, como a insuficiência renal. No programa de hoje nós estamos falando sobre o rim diabético, com o amigo nefrologista Dr. Alexandre Silvestre Cabral. Dr. Alexandre, nós verificamos como é que isso acontece, esse desequilíbrio da diabetes com o rim, ocasionando cicatrizes, podendo inclusive levar a uma insuficiência renal. Como é que a gente faz um diagnóstico? O que nós temos que preocupar? Muitas pessoas que estão nos assistindo da terceira idade e de outras idades apresentam diabetes. O que fazer? Bem, a primeira coisa é o acompanhamento médico rotineiro com o diabetes, do diabetes, que pode ser feito com o clínico geral, que pode ser feito com o endocrinologista. Todo paciente diabético pode, em algum momento, desenvolver a doença renal. Bem, disse no bloco anterior que nem todos desenvolvem, mas infelizmente nós não temos como saber. Quem vai desenvolver ou não. Quem pode desenvolver ou não, exatamente. Então, faz parte do protocolo de acompanhamento, isso inclusive tem nos manuais do Ministério da Saúde, que todo diabético, uma vez por ano, tem que fazer o exame de urina chamado microalbuminúria. Esse é um exame que detecta a doença renal do diabetes no seu momento mais inicial. Ele detecta bem no início mesmo. Quando a doença renal por diabetes, a nefropatia diabética, é detectada na fase de microalbuminúria apenas, o tratamento é curativo. Ele reverte a doença renal, porque ele pega a doença bem no início. Diagnóstico precoce, tratamento. E, infelizmente, nessa fase não tem sintomas. Ao longo dos anos, se a doença renal por diabetes não for tratada, ela vai evoluindo. Então, essa perda pequena de proteína, microalbuminúria, ela se transforma numa perda grande, chamada macroproteinemia ou proteinúria instalada, ou seja, proteína na urina em grande quantidade. Isso, ao longo do tempo, vai destruindo o rim. Isso também não tem sintomas, até o momento que essa perda é tão grande, mas é tão grande, que leva à chamada síndrome nefrótica, da qual nós já falamos algumas semanas atrás. Aí nessa hora tem um inchaço nas pernas, um inchaço no rosto. Aí vem sintoma, mas já está instalada a doença. Nesse momento, infelizmente, na maioria das vezes, a doença renal já é tão avançada, que o tratamento médico correto, adequado, não só da doença renal, mas do diabetes, provavelmente vai conseguir, no máximo, retardar, só desacelerar a velocidade com que a pessoa vai perder o rim de vez e vai para a diálise. Ou para o transplante, se for o caso. Quer dizer, então, que se não for pego no início, fechar um diagnóstico, ter todo um controle de manutenção dessa diabetes, aqueles que têm tendência podem evoluir para o rim diabético. Esse rim diabético, essas cicatrizes todas evoluindo para uma insuficiência renal, pode levar a pessoa a ficar numa hemodiálise. Sim. Ou transplante do rim. Sim, certamente. Então é muito grave isso. Isso é um chamamento que o programa faz a todos que estão nos assistindo. São palavras de um especialista, e um ótimo especialista, um nefrologista que só estuda rim, que conhece tudo do rim e sabe a gravidade que a diabetes tem para com o rim. Isso é tão importante que em muitas partes do mundo hoje, o rim diabético já é a principal causa de doença renal terminal, ou seja, a principal causa que leva as pessoas a perderem os rins e irem para a diálise ou para o transplante. No Brasil, em alguns lugares também já é, porque infelizmente, cada vez mais nós temos pessoas diabéticas, porque nós estamos ficando mais velhos, a expectativa de vida da população está aumentando, as pessoas infelizmente estão ficando cada vez mais acima do peso. Obesidade isso é um perigo. Mórbida, obesidade infantil, erro alimentar para todos os lados. Exatamente, recentemente, algumas semanas atrás, saiu no noticiário, Campo Grande é a capital com maior índice de obesos e sobrepeso do país. E isso é um dos principais fatores de risco para diabetes. O sedentarismo, aquela pessoa que não faz nenhum esporte, não tem nenhuma atividade física, isso compromete também, principalmente no diabético? Certamente. Sedentarismo, falta de atividade física, leva a diabetes, leva a pressão alta, que levam à doença renal. Não é só doença renal, nós não podemos esquecer do infarto, do derrame e de todas as outras complicações. No rim diabético, já instalado, a única forma de tratamento seria a hemodiálise ou a diálise peritoneal? Como é que pode ser feito? Ou transplante. Transplante. Na verdade, o ideal é que nunca chegue a isso. Exato. Porque isso já é a manifestação da doença terminal, ou seja, não tem mais volta. Se detectada a tempo, por exemplo, como eu disse, na fase inicial de microalbuminúria, a doença renal por diabetes é, digamos assim, curável.
você consegue reverter e sumir com essa alteração de exame e o rim funcionar normalmente. Quando a doença já vem instalada, mas de uma forma um pouco mais avançada, mas não tão avançada, o tratamento permite sim a estabilização da doença. Mas isso depende do diagnóstico, do acompanhamento médico periódico, porque se a pessoa chegar a sentir alguma coisa, isso geralmente significa que a doença já é quase que terminal, muito avançada. Quando surgem os inchaços, isso já é doença extremamente avançada, quase terminal. Agora, mesmo quando a doença é encontrada numa fase moderada, o tratamento médico permite sim a estabilização da doença. E o tratamento é feito principalmente com um bom controle do diabetes, um controle rigorosíssimo do diabetes. Além disso, dieta, como nós falamos, que é a mesma questão da síndrome nefrótica, a perda de proteína, e alguns medicamentos que são geralmente usados para tratar a pressão alta, mas que têm a capacidade de reduzir a perda de proteína e reduzir a formação de cicatrizes renais. Vocês veem que por isso que muitas cartas e e-mails chegavam, né? Os familiares preocupados. Mas nós vamos combinar com o doutor Alexandre para verificar até em loco. Vamos ver se a gente faz um programa prático e também aqui de estúdio, indo lá verificar hemodiálise, diálise peritoneal, isso que assusta, aterroriza todo mundo, os familiares e também aqueles que submetem. Vamos verificar o que é, o que não é de cada um desses procedimentos. Hoje eu quero te agradecer mais uma vez, desejar sucesso familiar, profissional e vamos combinar para a gente fazer o médico da família até você para desmistificar as diálises que acontecem aí para salvar a vida e manter essas pessoas que perderam os seus rins por conta dos mais variados fatores. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção. É isso, gente. Quem sabe, sabe. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. Nosso e-mail, por carta, telefone, tá tudo aí. Você quer verificar os programas anteriores? Anote aí, ó. É www.programamedicodafamilia.com.br. Basta acessar que você vai ter todos os programas à sua disposição, porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Hoje, aniversário do meu afilhado Samuelzinho. Samuel, padrinho te ama. Um beijo no seu coração. Que você possa sempre ter a luz divina, para que você possa sempre dar essa felicidade que você dá à sua mãe Gisley, ao papai Newton, ao padrinho, à madrinha, ao bebezinho que vem vindo aí. Parece que vai levar um nome aí parecido com o meu. Vamos ver, vamos torcer para a turma acertar na mosca ali, né? Mas você, Samuel, merece todo o meu carinho. Ó, um beijo no seu coração, meu São Paulino eterno. Vamos para a reflexão do dia de hoje. E ela vai mudar com certeza a sua vida. Mas para isso, abra as portas do seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou na rua: Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Poderá redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes. Na varanda, meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem pense mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha. Às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás da miragem de falsos tesouros. Valorize o que tens, as pessoas, seus familiares, os momentos. Aproveite bem as pequenas coisas. Um dia você vai saber o quanto elas eram grandes e valorize acima de tudo o amor que você recebe. Ele continuará a existir muito depois do seu ouro e da sua saúde terem acabado.
É impressionante como muitas vezes a gente procura outros tesouros e os principais tesouros estão do nosso lado, estão perto, estão precisando de um abraço, estão precisando de um beijo, de uma palavra amiga, de um diálogo simples para que possam realmente se fazer vivos mais uma vez no seu coração. Por que você busca tesouros em locais tão indefinidos se você tem tantos tesouros que Deus lhe enviou? Será que você não quer mudar tanto aquilo que está tão perto de você? Você já pensou nisso? Às vezes a gente quer coisas inimagináveis, coisas dificílimas, e as fáceis, as que valem mais, as que nos são mais caras, estão do nosso lado e nós não aproveitamos. Pense nisso. Mude de vida, ainda há tempo. Tenham todos um ótimo dia. O almoço pra lá de saboroso. Eu sei que você já colocou água no feijão, eu vou aí. E a tarde repleta de alegrias, porque a noite, diga daí, Érica, pra lá de maravilhosa. Fiquem com eles, os anjos de Deus. Até amanhã.